algumas coisas de novo, né, que você falou aí, que eu acho fundamental, uma questão que você diz do poema. E eu me lembrei de novo da Poética de Aristóteles, onde ele diz que, onde o Aristóteles coloca a poesia acima da história, e ele esclarece isso dizendo que ah, a história narra o que foi, a poesia como poderia ter Poderia sido. ter sido. Então ele diz que essa preferência não está única e exclusivamente na métrica do poema, porque aí ele vai dizer o seguinte: Heródoto, se tivesse escrito os livros da história quebrando a linha, ainda assim seriam livros históricos e não seriam poemas. Porque o Heródoto, quando escreve a história, ela necessita fundamentalmente de dados. Então a história, o trabalho de Heródoto foi viajar a todos os lugares e lá, desenvolvendo pesquisas e pegar dados. Então ele é considerado o pai da história. Então, mesmo que ele, segundo Aristóteles, mesmo que ele escrevesse aquilo com a métrica do poema, aquilo não seria um poema. Ele vai ser sempre uma coisa datada. Sempre datada. Fundamental importância. Tá? Mas é diferente de um poema que você vai pegar o livro da história de Heródoto, está lá, datado aquilo que aconteceu, como aconteceu. Tal. Se você pegar um poeta da época, aquilo está vivo até hoje. Porque ele, como poderia ter sido lá, como poderia ter sido ontem, como poderá ser hoje, e eu ainda acrescento nesse entendimento aí de Aristóteles, que o poema ele não diz apenas como poderia ter sido, é como poderá ser. Então, mais uma vez o que você fala, a questão da metáfora. A vida do poema, eu pego sempre um tripé, que foi até o que eu te falei também na nossa conversa anterior, lá nos Estados Unidos, que meu professor me diz o seguinte, quer dizer, até uma passagem que tem na Bíblia, né, mas não necessariamente isso. Eu que peguei daquilo lá um tripé, e para mim a poesia precisa, no meu entendimento, mais uma vez, você sempre exaustivamente repetitivo com isso, porque isso cria polêmica. Precisa de 3 elementos: metáfora, analogia e transcendência. Sem metáfora não tem poesia. Sem metáfora tem história. Agora, às vezes a própria história recorre um pouquinho a metáfora ou analogias. Então, sem esses três, quando eu falo transcendência, eu estou falando transcendência na horizontalidade, não na verticalidade, não. A transcendência vertical, ela traz perigos sérios e graves para a própria poesia, porque você pode entender como algo da religiosidade, da fé, né, e por aí afora. E uma outra questão, que eu até fui ver, eu nem tinha conhecimento disso, mas foi numa aula do Cláudio Upiano, que ele vai falar da... Como é que é o termo mesmo, André? Do simulacro. É o pânico do simulacro, porque o simulacro ele não tem qualquer vínculo com o real. Então, quem trabalha com o simulacro trabalha com o tempo vertical. O tempo vertical não tem ontem e não tem amanhã. O tempo pode até ter amanhã, mas não tem o ontem. Então, você não tem um referencial histórico daquilo que você está propondo na sua obra. Não que um poema tenha que ter isso, tá? Não isso. Mas eu estou pura e simplesmente definindo aqui, diferenciando a verticalidade da horizontalidade. Então, quando eu digo da verticalidade, dessa transcendência vertical, eu estou tirando qualquer possibilidade de metafísica, qualquer coisa nesse sentido. É pegar pura e simplesmente você olhar para trás, ver como eram as coisas, como as coisas estão hoje, e se foram assim, caminharam e chegaram onde estão, se não tiver nenhuma modificação, amanhã a gente pode prever o que pode ser. Né? É uma visão até meio dos profetas que trabalhavam dessa forma. Então, aí algumas coisas que eu achei assim, fundamental, que eu queria deixar, né, assinalado, inclusive essa questão, né, da necessidade da metáfora na poesia, porque senão ela é tudo, mas não é, no meu entendimento, ela não é poesia. Poesia precisa ter, um poema precisa ter poesia. Então era isso, aí eu te devolvo a palavra e vamos lá. Aí acho que a gente entra um pouco numa questão de, bom, poesia é também uma palavra com P maiúsculo, né? É um sistema de estudos literários na arte de fazer versos, né? A própria palavra poesia ela é polêmica, porque se você olhar em determinados dicionários vai dizer que é poema de
curta duração. E muita gente considera que isso não está correto, né? O que é poesia? A questão de, eu acho que é interessante para a pessoa que gosta de ler poemas ou que gosta de escrever poemas, tentar conhecer um pouco mais, tentar conhecer essa diferença essencial, o que é uma analogia e o que é uma metáfora. Porque as figuras de linguagem, às vezes, podem determinar ou não o sucesso de um poema, né? Há quem afirme que a analogia vai comparar, né, duas imagens, vai afirmar o que é alguma coisa. Enquanto que a metáfora, ela não compara nada, ela já mostra. Né? Ela já mostra uma coisa pela outra. Né? Enquanto numa analogia eu posso dizer que aquele fiapo de lua parece uma foice, ou é como uma foice, já na metáfora eu digo que aquilo é uma foice, né? Porque é uma imagem visual metafórica, né? que causa uma determinada impressão no espírito de quem está observando. Né? Mas eu aprecio muito essa possibilidade de estudar a poesia. Eu acho que poesia é sim uma ciência, porque é um conjunto de conhecimentos sistematizados e testados sim ao longo do tempo. Né? Você tem uma métrica sistematizada para o haikai. Você tem um conjunto de conhecimentos sistematizados que determinam o que é um soneto, o que é um cordel, o que é uma kenningar, para falar, por exemplo, da poesia nórdica, a metáfora da poesia antiga da Suécia, por exemplo. Tem um conjunto de saberes em cada cultura, em cada região do planeta que determinam, né, o que constitui a poesia daquele lugar. Né? Eu, no Brasil, aprecio muito, por exemplo, a poesia de cordel do Nordeste, não é? A poesia de improviso, né, do sul do Brasil, a chamada poesia nativista, né, que também é uma forma de improviso, de repente, os desafios. Né? Eu aprecio demais isso, porque isso constitui também um elemento, um traço de identidade, né, daquele cidadão, daquele indivíduo, né, daquele brasileiro. Né? É um tipo de poesia que se produz em nosso país. Né? Então eu sou muito adepto dessa coisa de conhecer poesia, de estudar um pouco de poesia, até para que se possa fazer um trabalho coerente, um trabalho, por exemplo, você não pode fazer um haikai se você não estudar o que é um haikai, qual é a métrica do haikai, quais são os conteúdos, né, típicos de um haikai, e quais são os estilos de haikai, desde o tradicional, aí o haikai tropical, o haikai brasileiro, o haikai moderno, né, o haikai guilhermino, né, o que é um kigo, né, quem foi Basho, o que é um haijin, né, o que difere um haikai de um tanka, por exemplo, só para ficar dentro do universo do haikai. Né? Então, o poema ele é, na verdade, um conjunto de saberes, né, amplo, né, que pode fazer com que o leitor tenha uma melhor experiência poética, né, e fazer também com que os candidatos a autores de poesia possam fazer um trabalho mais consistente, mais embasado e até mesmo mais criativo. Né? Eu não consigo escrever haikai. Haikai é um desafio. Não consigo, de forma alguma. Mas eu queria ler uma passagenzinha aqui do Wittgenstein no livro Investigações Filosóficas, que tem meio a ver com essa questão de conteúdo, de compreensão de poema, de entendimento, né, onde ele diz o seguinte, eu gosto muito dessa passagenzinha aqui. Falamos da compreensão de uma frase no sentido em que ela pode ser substituída por uma outra que diz a mesma coisa, mas também no sentido em que não pode ser substituída por nenhuma outra, tão pouco quanto um tema musical por outro. Num caso, é o pensamento da frase que é comum às diferentes frases. No outro, é algo que apenas essas palavras, nessa posição, expressam. Compreensão de um poema. Então, compreender tem aqui duas significações diferentes. Prefiro dizer que essas espécies de uso de compreender formam sua significação, o meu conceito de compreensão, pois quero aplicar compreender a tudo isso. Mas como se pode, naquele segundo caso, explicar a expressão transmitir a compreensão? Pergunte-se, como levar alguém a compreender um poema ou um tema? A resposta a isso diz como se elucida aqui o sentido. Ouvir uma palavra nesta significação, como é estranho que haja algo assim. Então eu acho que é bem isso, né, que você está colocando,
E tinha uma outra coisa que você falou que também me chamou a atenção, mas eu não estou lembrando. Não, mas Wittgenstein é um autor que continua atual, né, pelas provocações que ele fez, é um filósofo que teve muito, assim, muita preocupação com a questão da linguagem mesmo, né, nós somos seres de linguagem, não é? Mas aí ele me obriga, né, Paula, através da sua leitura, a me lembrar, por exemplo, de Mário Quintana, né, de novo ele, né, que dizia que quando algum leitor dizia, mas eu não entendi né, às vezes a pessoa reclamava de determinado poeta, mas eu não entendi o poema daquele cara, o que ele quis dizer. Aí o Mário dizia, olha, quando o leitor não entende o poema, um dos dois é burro, o leitor ou o autor, né? E assim a gente tem aí autores que se valem, às vezes, de uma linguagem muito hermética, né? Excessivamente erudita, e aí não existe a comunicação. Sim. Mas aí, puxando o link aqui para a sua observação do Wittgenstein, às vezes é comum isso, sabe? Às vezes o leitor ele não tem uma base boa de leitura, não tem um arcabouço literário, erudito, de cultura, e às vezes ele não alcança a proposta daquele poema, né? Ele não... Aí ele vai dizer, mas eu não entendi o poema, eu queria entender o seu poema, eu quero entender o que você... Mas a questão é que o poema não é um objeto, uma obra, um texto para ser entendido, não é para ser compreendido. Isso tem que se fazer com uma planta de um engenheiro, por exemplo. O que tem que ser entendido é uma receita para fazer um bolo na cozinha. Isso tem que ser entendido. Se você não entender, não vai ficar bom, sabe? Uma bula de um remédio tem que ser entendida, tem que ser compreendida. Um poema ele existe com outra finalidade, não é para entender. O poema é para emocionar, tá? Para tocar as pessoas esteticamente, né? Nessa dimensão do poético, nessa dimensão, inclusive, do afeto, ou para ser um pouco, né, considerado como brega na questão do sentimento mesmo, né? Por sentimento não quer dizer que se fale dos sentimentos humanos daquele autor, que aí, Paulo, a gente vai para outro problema muito, muito presente na poesia contemporânea, na poesia praticada atualmente. Tem muita gente que acha que o poema é como se fosse uma válvula de escape, é como se ele fosse um divã e um consultório de psicanálise, sabe? E a pessoa... se vale desse texto que ela escreve em versos para falar dos seus problemas, para falar do seu suposto eu, da sua dor de cotovelo, das suas coisas mal resolvidas, sabe? Para externar uma certa carência, né? Então o poema acaba cumprindo essa função que não é a função da poesia, né? E esse eu que está tão presente nos poemas da atualidade, eu acho que é um problema do nosso tempo, entendeu? Quando vejo um poema, o cara começa a falar muito dele, porque eu, porque meu, porque minha. Peraí, cara, o leitor quer saber de poesia, quer uma visão de mundo mais amplo, não quer saber se você está com dor de cotovelo, entendeu? Então, não é que esteja errado que se faça isso, mas eu acho que é uma visão muito limitada das possibilidades que a poesia pode fazer emergir no leitor, né? Porque o leitor ele busca beleza, ele busca força, não é? Ele busca transcendência, ele busca essas coisas que fazem com que ele leia um poema, seja num livro, no alfarrábios ou na tela do computador, e ele quer mudar de estado de espírito após a leitura desse texto. Aí ele pega lá uma dessas antologias que fazem por aí, o cara está falando de sua dor de corno, então peraí, dá licença, né? É verdade. Eu acho que é possível sim falar de dor, né? Mas podemos ir mais além, podemos desatar essa linha do horizonte e ir mais longe. E sair desse plano do meramente subjetivo, do pessoal. Do confessional, né? Porque confessional. Aí eu vou até um pouco mais além, mas eu não considero isso como poema ou poesia. São formas, sei lá, qualquer outra coisa. Como dizem muito, né? Tem muitos modernos também, né, que gostam de chegar e dizer, não, eu vomito palavras. Tá, tudo bem. Ok. Mas aí voltando um pouquinho aqui, a questão de novo da metáfora e da analogia, que eu achei muito legal, né, a maneira como você colocou isso. Eu há muitos anos, início de namoro, eu fui com o André aqui na Praxis Lacaniana, onde tinha um argentino falando sobre a questão do San Blanc.
E lá ele fala, chega um momento em que ele diz o seguinte, a questão da metáfora e da analogia. Ele diz que a analogia, como você mesmo colocou, é aquilo que você pode substituir por outra, uma palavra que você pode substituir por outra, para até te facilitar a compreensão da coisa, não vai ter problema nenhum. Pode comparar. Tá? E ele diz que a metáfora, diferentemente disso, se você tentar trazer a metáfora para o simbólico, aí diz ele, eu não sei, aí é conceito de psicanálise, eu não entendo, mas ele diz que aí vem a castração. Então o que ele está dizendo? A analogia você pode, às vezes até deve, pegar aquela imagem e traduzi-la por outro objeto para que você possa ter essa facilidade de compreensão do que está sendo dito ali. A metáfora não. Então aí você diz da foice no lugar da lua. É um exemplo. Não, mas eu achei perfeito. Porque se eu digo foice, foice é a lua nova. Legal, não, foice é a lua nova. Eu não estou mais falando de lua nova, eu estou falando de foice. Porque essa figura que eu botei lá em cima, a foice, nesse formato, ela pode estar funcionando como uma... Está vendo como que não dá para traduzir? Mas ela poderia estar sugerindo, ou melhor, ele pegou a lua, onde vamos supor que naquela noite, com aquela lua, ele tenha tido um sofrimento terrível. Então ele não quis chegar e dizer, naquela noite que a lua estava meia lua, estava crescente, estava nova, sei lá, que aí aconteceu isso, então ele deu toda a bula de como o leitor vai entender o que ele está querendo dizer, mas só pode ter sido naquela noite. Quando ele bota a foice pode ter decapitado a ele e a mim. Então, se eu falo foice lua cheia, foice lua nova, fosse qualquer lua. Eu botei uma foice no céu, que é uma imagem também, inclusive, de uma vitalidade poética fantástica, gostei disso. Então eu acho que as coisas vão por aí, entendeu? Nessa questão de analogia e metáfora, e o outro, para mim, nada mais é do que... Teve um português, na época ainda, do Multiply, do ídolo Multiply, que ele fala, o que é a poesia? Tudo que prosa não é, basta quebrar a linha é poesia. Bom, então bolo de remédio é poesia. Mas aí... Né? Bolo de remédio não é cheio de quebra de linha? Até porque não cabe na coluna, né? Então aquilo é poesia. Então, voltando lá ao velho Aristóteles, se você pegar todo o trabalho de Heródoto, que são 2.000 varadas de páginas, né, os 9 livros da história, se você pegar aquilo e fizer tudo aquilo em quebra de linha, que aí vai passar de 20.000 páginas porque você quebrou a linha, ele não vai ser poesia, porque ele não vai ser um poema, porque não contém poesia. Então eu acho que é um momento, e aí é uma fala crítica, mas eu vou respeitar evidentemente o espírito de cada um, porque não tem como a gente encerrar essa discussão de conceito do que é ou do que não é um poema, do que é ou do que não é poesia, mas na minha concepção, no meu entendimento, para as minhas leituras, se eu pego um texto, onde o texto é desses que diz a lua que, da noite que não sei das quantas, do isso que aquilo, do não sei o que, o cara me deu todas as setinhas de como... É um tutorial. Tutorial, Deu um tutorial. Tá faltando uma antologia com tutorial para ver. Então, um mapa com GPS para você não se perder no poema. E aí você vai lá e está tudo dito, pronto. E outros poetas, quer dizer, que se dizem poetas, e desculpa mais uma vez a crítica, né? Em que eles acham que aquela poesia dele é a poesia que solucionou todas as questões do existir. É como Nietzsche também, voltando, né, ao bigodudo lá, é quando Nietzsche critica determinados filósofos, porque o filósofo ele quer ter um projeto filosófico, ele desenvolve uma filosofia onde o mundo só terá redenção, que redenção que está dizendo sou eu, mas que aquela é a verdadeira filosofia. Olha, Paulo, você falou em foice, em martelo, em Marx, em Nietzsche. Eu estou achando que naquela época a poesia estava russa, hein? Isso me lembra o poeta catarinense Marcelo Stael, né, que fala umas coisas assim. Foice, martelo e Marx. Foice, martelo, Marx, Nietzsche, eu já mencionei Mayakovsky, então acho que a poesia estava russa mesmo. Né? Foi, olha que eu não sou marxista. Nada contra, não, só não sou apenas isso. Hoje eu tenho falado muito com meu irmão e falo muito com o André. Né? Eu venho já há alguns anos abolindo todos os istas e ismos da minha história.
Então, nem existencialista ou existencialismo eu quero dizer que sou, porque para mim já me basta tentar ser este Paulo de Carvalho no dia a dia, que é de uma dificuldade tremenda. Eu sei que agora que eu estou falando com você, eu sou esse Paulo de Carvalho aqui. Daqui a 10 minutos eu não sei mais. Amanhã, menos ainda. Não, então, eu tentei cristianismo, tentei socialismo, tentei para a via política partidária, inclusive, 11 anos de militância, né, foi uma corrente à esquerda, socialista, e né, cristianismo, e um monte de ismos. E a única coisa que eu chego realmente à conclusão, que me é bastante agradável, aos quase 63, que eu vou fazer 63 esse ano, com essa desconstrução de ismos e istas e essas coisas todas, é aquilo que eu tenho me apresentado atualmente. Paulo de Carvalho, poeta maluco, utópico. Porque todas essas três qualidades me vestem bem e não carecem de muitas explicações. Quem vai estar perguntando para um louco por que o louco fez aquilo? Só outro louco, né? Mas depende, pode ser que um dos dois tenha lido o Cândido lá, né, do Herado, né, de Roterdã, né, então Sim, já muda um pouco a dimensão da coisa. Mas a gente vai ter um diálogo bom. O próprio Leminski dizia, né, que todo bairro tem um louco que o povo trata bem. Sim. Só falta mais um pouco para eu ser tratado também. É que eu tinha uns tios esquizofrênicos mesmo, né, legal. E eles tinham determinadas atitudes oriundas, advindas de seu estado de esquizofrenia, e que eram assim absurdas, eu não vou nem dizer, né? E aí as pessoas ditas normais, ditas sãs, chegavam para o maluco e perguntavam para o maluco por que ele fez aquilo. Ora, ele fez porque ele é esquizofrênico. Ele não vai ter nenhum tipo de explicação para dar a alguém do porquê que ele fez. Não tem como explicar. Né? Se você chegar para aquele maluco agora, que caricatura, né? Se você perguntar para aquele que fica com a mão aqui dentro do paletó dizendo que ele é Napoleão, se você perguntar por quê, corre o risco dele estar achando que você está querendo guerrear contra ele. Mas ele não vai explicar, o maluco não explica. Se explicasse, ele estava fora da loucura. Não, então, para mim, nesse momento, me bastam essas três características e, como eu disse, né, antes, eu ainda continuo entendendo que militante da palavra me define melhor do que poeta, mas tudo bem, não vamos brigar por conta disso. Já disseram que eu sou poeta, eu tenho 2 livros de poema publicados, e já disseram, inclusive até disseram que eu sou, por conta do meu texto, né, das minhas linhas, disseram que eu sou, como é que é? Erudito contemporâneo. Eu achei uma classificação legal, né? Bacana, achei que é até poético, né? Agora, eu não sei, foi o que disseram. Então, como a gente não está aqui para ficar rebatendo, né, a visão do próximo, eu sou poeta, legal. Né, que bom, eu vou continuar dentro das minhas possibilidades, compondo meus poemas. E agora, o que eu acho que a grande poesia que eu escrevo, não está no papel. A minha grande poesia está no alfarrábios. A minha grande poesia está em te receber aqui. Abrir essa possibilidade para aquilo que poderá ficar guardado, não sei se é eternidade, porque a eternidade é um tempo, para mim, longe para burro, não tem dimensão de eternidade, mas que vai estar aqui para quem quiser acessar nessa coisa que dizem que é satânica, né, que é as mídias e a internet, mas se você usar bem, você vai encontrar um monte de material fantástico e excelente, e vão encontrar e vai ficar, pelo menos para a posteridade, que seja daqui a 50 anos, sei lá, mas vai ficar lá uma entrevista com um bate-papo, um bate-papo com o Cello. Então, quem quiser vai ter Cello com a sua fala, com a sua experiência, com o seu trabalho, sua vivência. Santa Catarina, né? Eu hoje me considero um neo-carioca, né? Porque eu, depois de ter vivido em 15 cidades no Brasil, escolhi o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu vim para viver e para morrer um dia. Mais poesia, tá vendo? Mais poesia. Então, Cello, acho que é isso. E
O espaço está sempre aberto, a hora que quiser chegar, para a gente continuar esse bate-papo. Se quiser convidar alguma pessoa, a gente agenda o dia. E algum trabalho que você queira, aí você pode me mandar, eu ajudo na divulgação. Seu lançamento de livro, filme. Tem a exposição de poesia visual, né? Então, aproveita. Aproveitando então o momento, né, convidar para quem está assistindo esse programa não em 2025, para quem está no tempo presente, né, abril de 2018, no dia 8 de maio eu abro uma individual de poemas visuais no CCJF, na Cinelândia, que é o Centro Cultural da Justiça Federal, a exposição Convergências, né, onde eu escolhi 30 poemas visuais, é uma retrospectiva de um projeto que eu tenho rodado o Brasil com ele, né? Já foi apresentado, essa exposição já itinerou por 11 estados, né? A última exposição foi dezembro, janeiro em Brasília, na Biblioteca Nacional, e agora ela vem para o Rio, né? Porque eu moro no Rio, então eu sou muito cobrado para apresentar no Rio de Janeiro essa mostra, e vai estar sendo apresentado, vai ficar 1 mês e meio, né, em exibição, com curadoria do Sadi Bianchim, com um texto crítico do Alma Andrade, né, que é um dos maiores poetas da América do Sul. E além da abertura da exposição, a gente vai fazer uma visita orientada, a gente vai estar lá para conversar com as pessoas, falar sobre cada trabalho, vai estar fazendo uma projeção em vídeo dos principais lugares onde essa mostra passou, né? Vamos colocar alguns poemas visuais inéditos também no vídeo. E vamos fazer uma coisa que eu acho essencial também, porque hoje, Paulo, não me basta mais apenas apresentar o meu trabalho, me interessa essa possibilidade de discussão, de troca, de intercâmbio, né, que eu acho que isso enriquece a cultura, o conhecimento. Então a gente vai estar chamando 3 pessoas do meio literário, né, alguns de uma perspectiva mais acadêmica, outros da crítica, outros do campo editorial, para promover um debate sobre poesia visual. Essa é a 11ª edição que eu organizo esse tipo de debate, de mesa redonda, não é? Já fiz isso em 6 estados, dessa vez vai ser aqui no Rio de Janeiro, no CCJF. Né? Então, quem curte poesia visual, quem quer conhecer mais sobre poesia visual, está convidado para, a partir de 8 de maio de 2018, visitar a exposição Convergências no CCJF, Centro Cultural da Justiça Federal. E no mais, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, basta procurar nas redes sociais, na internet, em N blogs, N sites e também nas páginas impressas do Alfarrábios. Valeu, tchau. André? Falar um pouco sobre a poesia visual. Sim, então, muita gente, é a pergunta que mais me fazem, André, mas o que é poesia visual? As pessoas me perguntam isso. Que tipo de poesia é essa? O que é isso? Né? Na verdade, é uma vertente, digamos assim, um campo, um segmento da poesia pouco conhecido no Brasil. Né? Sempre se praticou poesia visual no Brasil, mas é um segmento não muito popular, sabe? Não tem muito espaço. Pode-se dizer que a poesia visual sempre foi praticada na história da humanidade quando as pessoas começaram a brincar com as possibilidades imagéticas, digamos assim, das letras, das palavras, das linhas escritas, vão formando desenhos, vão formando figuras, né? Então a poesia visual vem um pouco disso daí. Lá por 1950, a década de 30, 40, isso começou a ganhar um pouco mais de densidade na Europa, aí teve um poeta catalão chamado Joan Brossat, né, escreve Joan Brossat, e ele foi praticando esse tipo de criação de imagens de uma forma mais sistemática, né, e aí chamaram aquilo de visual poetry, né, começou aí esse termo, né, poesia visual, e depois começou a se espalhar pelo mundo, né, no Brasil os concretistas, né, o pessoal do período do concretismo, do poema processo, né, começaram a fazer essa modalidade dentro de um campo chamado poesia experimental, onde se fez muita performance, poema objeto, poema sonoro e poema visual, né? E hoje é considerado um campo da poesia, uma das modalidades de poema, né? Quer dizer, o poema visual ou a poesia visual. E eu
desde que iniciei a minha carreira, eu pratico também esse tipo de linguagem, digamos assim. Eu crio poemas visuais, sempre gráficos, no meu caso, sempre em preto e branco, né? Eu sempre trato de temas do cotidiano, da sociedade, eu falo de fé, eu falo de questões sociais, eu tenho sim questões de engajamento dentro da poesia visual, eu falo de amor, eu falo de vida, eu falo um bocado de coisa, né? Ultimamente, mais recentemente, por conta desses tempos obscurantistas que a gente está vivendo na política brasileira, eu tenho criado poemas visuais com uma certa contundência nesse sentido mesmo político, sabe? Que é para realmente, sabe, tocar as pessoas, provocar discussões e uma tentativa um pouco utópica, claro, de alertar para as questões que estão aí e o quanto nós, cidadãos, temos que reagir para transformar, né? Então eu crio estes poemas visuais com esse objetivo, né, de sensibilizar as pessoas para várias questões. Então pode ter momentos que eu faço poemas visuais falando de amor, falando de afeto, de relacionamento humano, mas tem momentos que me tocam, que me pegam, que me inspiram, que me provoca esse desejo de tratar de questões sociais, né, na dimensão de cidadão que eu sou, porque um artista, antes de qualquer coisa, é um cidadão, é um sujeito imerso no caldeirão social, na sociedade, entendeu? Então eu uso as armas que eu tenho, uma delas é a literatura, é a arte, e neste caso aqui, a poesia visual. Então, por exemplo, além do poema de subversão que o Paulo mencionou, você falou muito do tempo também, né, Paulo? Então tem um poema, só para vocês terem uma ideia, é um poema que é um relógio, né, circular, e onde estariam os números, né, de 1 a 12, em cada um desses números está o símbolo da eternidade, aquele 8 virado, é o símbolo do infinito, né, que chama, né? Então este é um poema visual que né, dialoga com essa questão do tempo. Ou então, por exemplo, eu peguei aquele ícone, aquela estrutura arquitetônica icônica de Brasília, que são os dois prédios, né, do lado do Congresso, do Senado, né, com aquelas duas cúpulas, uma delas invertida. Eu pego aquelas duas estruturas e coloco duas palavras. Numa delas eu coloco a palavra parlamentares. E na outra eu coloco em espelhismo parlamentares. Então é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, né, procure, entre em contato comigo. Eu tenho o privilégio de ter uma parte do meu trabalho em poesia visual hoje presente em livros didáticos de diversas editoras, então talvez isso tenha sido uma contribuição minha, ajudar as editoras e os professores, né, a ter esse material disponível em livros didáticos para que as novas gerações de leitores possam conhecer um pouco mais desse segmento tão específico e ao mesmo tempo tão especial da poesia, que é a poesia visual. Eu só mais uma palavrinha rápida aqui, justamente porque você foi falar desse teu relógio que eu vi. Eu vi o relógio e eu quero te confessar o seguinte. Eu estava falando que eu sou maluco e sou louco e tenho a minha loucura, né? Então, ao ver esse relógio, ele me trouxe uma angústia terrível. Por que ele me trouxe uma angústia? O relógio é aquilo que marca o tempo cronômetro mesmo, né? É o tempo matéria. Então você consegue botar num relógio um absurdo, porque ele tem 12 infinitos. Ele está no infinito, infinito de novo. Aí mais outro infinito. Aí a gente cai dentro de uma questão que é o seguinte: como é que cabem 12 infinitos dentro de um só conjunto, se o infinito não pode ter início, meio e fim? Então não é uma questão da tua obra, não. Estou dizendo que eu achei muito interessante que ela me provoca essa angústia de pensar o tempo com uma outra perspectiva, onde você está colocando 12 infinitos dentro de um conjunto redondo, que é o próprio relógio, e a cada volta do ponteiro, você vai ter outro infinito, outro infinito, outro infinito. E aí, só para não ficar nessa coisa de angústia como uma coisa ruim, porque o conceito de angústia não é algo realmente dos mais agradáveis para se sentir, né? Então eu vou sair também um pouco daquela rapaziada que eu já citei, para ir em Kierkegaard, que é o conceito de angústia em Kierkegaard. Soren Kierkegaard.
próprio. Então, o conceito de angústia em Kierkegaard, ele diz o seguinte, que a existência mesmo, né, ela só vai ser possível a partir do momento que o homem sofre angústias. Porque é através da angústia é que ele vai conseguir a mola propulsora, o mudar dele, o mudar de estágio. Então, para você ver que me provocou uma angústia terrível, mas não aquela angústia que me deixaria prostrado. É uma angústia que me move para uma outra perspectiva, uma outra realidade, uma outra foto. Está dizendo que eu não posso ficar em ismo, porque depois daquele relógio, Paulo de Carvalho já é outro. O segundo de olhar o relógio, quando passou um segundo que eu identifiquei aquilo, eu já vi, caramba, não passou um segundo, passaram 12 infinitos. Eu estou absorvendo 12 infinitos. Então é isso. Foi um relógio. Estamos aí à mercê do tempo e acho que a poesia visual tem essa potência de jogar com o arcabouço de conhecimentos do leitor, que é mais importante do que do autor. O leitor ele tem vários referenciais que o autor às vezes não tem, sabe? E isso que é rico. A poesia visual não precisa dizer, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Não é isso. É provocar imaginações, é provocar subníveis de linguagem, níveis de fabulação, as possibilidades polissêmicas da palavra e da imagem, né? Como essa a sua leitura. Uma outra pessoa pode olhar a mesma imagem e dizer, não, o que está sendo colocado aqui é a nossa dimensão finita diante do tempo que é infinito. Por exemplo, estou chutando aqui um exemplo, entendeu? Mas o bacana é isso, quando cada um faz a sua leitura, faz a sua viagem, né? Faz a sua possibilidade de imaginação de uma mensagem, né? Mas, Paulo, eu quero agradecer, né, esse momento aqui de estar com você, de estar com vocês, não é? E toda a equipe, né, a equipe que produz o Alfarrabes e o Armazém, não é? Deixar aqui meu agradecimento e colocar o meu trabalho à disposição de vocês para a gente caminhar juntos nessa utopia de estar disseminando arte, de estar difundindo cultura, de estar fazendo essa interlocução entre a criação dos artistas, né, e a comunidade, a sociedade, as pessoas que gostam, que participam, que aplaudem. A Adriana Mailink, lá em Portugal, fazendo o trabalho acontecer por lá também, né? Então fica esse agradecimento e ao mesmo tempo esse abraço e a gratidão desse momento de estar aqui com vocês. Valeu, Tiago, obrigado. E o armazém está aberto. Quinquilharias e utopias. Valeu.